Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao culto de jovem, o nosso primeiro culto de jovem online. Já queremos convidar aqueles que podem ficarem de pé, para que possamos realizar um clamor pelo sangue de Jesus. Senhor, nós clamamos pelo poderoso sangue de Jesus sobre nossas vidas, pedindo perdão pelo nosso pecado, que o Senhor venha restaurar nossa comunhão, que a cada dia nós possamos ouvir sua voz, porque nós somos necessitados da sua presença, que o Senhor possa tocar na vida de cada jovem, através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora louvar o nome do nosso Senhor. Vamos louvar o louvor número 283, Brilhante. Que
Glória a Deus. Nós agora vamos ouvir a glorificação de uma jovem. Amém? Senhor Deus, nós queremos, Senhor, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Queremos exaltar, Senhor, o Teu santo nome, Senhor. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, porque mesmo, Senhor, nós não merecendo, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, Senhor, o Senhor tem nos guardado, Senhor. O Senhor tem nos dado, Senhor, do Teu imenso amor, Senhor. Nós só temos, Pai, que Te agradecer, Senhor, glorificar, Senhor, o Teu santo nome, Senhor. Engrandecer, Senhor, o nosso Deus, Senhor, que é vivo, Senhor, e que nós temos visto, Senhor. Quanto amor, Pai, o Senhor tem dado para nós, Senhor. Quanto amor, Senhor, o Senhor tem com as nossas vidas, Senhor, todo zelo, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, a Ti, Pai. Nós não temos palavras, Senhor, para descrever o nosso amor por Ti, Senhor. Graças nós Te damos, em nome de Jesus. Amém. Nós agora iremos louvar o louvor número 308, Deus Tremendo. Glória a Deus. Nós vamos ouvir mais uma glorificação de uma jovem da casa do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai,
Te glorificamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor, por ter nos colocado, Senhor, debaixo da tua mão poderosa, por ter nos chamado para a tua obra, Deus, nos separando deste mundo mau, Senhor. Durante os cultos temos sentido o teu cuidado e tua misericórdia, Senhor, onde tem nos guiado e nos consolado. És maravilhoso, Deus. És maravilhoso e só temos que te agradecer por esse tão grande amor para com as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o louvor número 228, A Porta. A porta é estreita, mas eu vou entrar para o céu de amor que um dia eu vou morar. A porta da graça me alcançou e a chave da revelação me larga é mais fácil de passar, só que nela não há vida e eu não vou entrar. Jesus é a porta da igreja, Jesus ele é a pedra viva, Jesus é o nosso Salvador, ele é a esperança da alma remida. Jesus é a porta que se bater, ela se abrirá, quem busca te encontrar. Eu vim aqui para buscar, essa porta é formosa e te convida a entrar. Alma remida. Jesus é a porta da igreja, Jesus ele é a pedra viva, Jesus é o nosso Salvador, ele é a esperança da alma remida. Cumprimento os jovens com a paz do Senhor Jesus. Estamos com saudades, muitas saudades dos jovens, porque os jovens são uma bênção, os jovens são valentes, os jovens são fortes, como diz a palavra, os jovens já venceram o maligno, porque eles estão cheios da presença do Espírito Santo. É uma bênção, né? O pastor, eu costumo dizer que o pastor ele tem ciúmes dos jovens, né? Ele custa muito cada jovem para o pastor, para a igreja e principalmente para o Senhor. Jovens que amam a palavra revelada, jovens que são batizados com o Espírito Santo, jovens que têm dons espirituais. O jovem é tão importante, os pais que estão me ouvindo aí, viu, meus
Meus queridos jovens, nós temos aí alguns intrusos hoje na reunião, diferente da igreja, né, que é uma aula específica lá para os jovens, apesar que nós temos, além das nossas reuniões de jovens aos sábados, que é só para os jovens, nós também temos o culto de jovens, onde os jovens, né, ficam responsáveis ali pela organização do culto, e aí toda a igreja está presente, os jovens pregam, os jovens cantam, né, dirigem um louvor, e é uma grande vitória. E hoje, entre aspas, né, claro que isso a gente fala carinhosamente, eles estão aí, né, ouvindo, querem saber a mensagem. Então, já que eles estão ouvindo, eu vou dizer uma coisa para eles, viu, meus queridos jovens, tá? Para os pais. Olha só, os jovens são tão importantes, tá, na obra do Senhor, que se você for reparar, você vai ver jovem trabalhando em todos os setores da obra. Todos os departamentos, todos os setores que a igreja tem jovem trabalhando. É no louvor, é na classe das crianças. Em todo lugar você vai ver que tem um jovem trabalhando. No evangelismo eles nunca faltam, estão sempre presentes, porque são valentes, amam a obra do Senhor. E nós queremos hoje matar um pouco da saudade, compartilhando um texto da palavra de Deus que está em Provérbios, mas eu já quero adiantar aqui o tema da mensagem. Amizade. O tema da mensagem é esse, amizade, porque a escolha dos amigos pode interferir nas nossas vidas para sempre. E é uma revelação de Deus, tá? Essa mensagem, esse tema sobre amizade, porque uma amizade, uma escolha ruim pode trazer muitos problemas, e nós vamos ver isso no estudo hoje, como uma amizade boa também vai trazer grandes bênçãos. Eu sei que é uma revelação, e eu conhecendo os jovens, as bênçãos que nós temos na igreja, eles que já estão ouvindo só o tema da mensagem agora, alguns já estão com o coração disparados, porque sabem que Deus quer falar aos corações, sabe que Deus tem algo a dizer, porque queriam ouvir exatamente a mensagem que falasse sobre esse tema aos seus corações, porque há uma revelação de Deus, tá? Né? Um dom de Deus, que há jovens que estão inseguros, estão sofrendo por causa de amizades, e isso tem trazido grande dificuldade, grande luta, grande sofrimento, até depressão inclusive, por causa de amizades e influências que têm trazido na vida de jovens, né? Que estão servindo ao Senhor, são uma bênção, mas estão sofrendo com isso, e hoje vão receber uma libertação, uma vitória, uma bênção com essa aula. O texto para esse estudo, né, a amizade, está em Provérbios, capítulo 27, no versículo 17, diz assim a palavra de Deus: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos mostra aqui que como o ferro se afia com o ferro, assim como o ferro ele se afia com outro ferro, quando um é esfregado ao outro, fazendo com que a dureza de um remova ali as arestas do outro, e vice-versa, da mesma forma o homem afia o rosto do seu amigo. Olha que texto profundo. Sabe por quê? É importante nós já guardarmos isso no início dessa mensagem. O ferro mais duro, ele vai marcar, e ele irá marcar sempre o mais mole. Isso quer dizer o quê? Nós que temos a revelação de Deus sobre as nossas vidas. O ferro mais duro irá marcar o mais mole. Isso mostra que a pessoa de maior personalidade, de mais personalidade, a de personalidade mais forte, ela vai influenciar a de personalidade mais fraca. Então uma amizade contínua com alguém, ela pode ser negativa ou pode ser positiva. Ela pode ser boa ou pode ser má. Ela pode ser benéfica ou pode ser prejudicial. Por isso precisamos escolher bem as nossas amizades, pois elas
certamente vão nos influenciar bastante, não é? A gente sabe que quando a gente começa a andar muito com uma pessoa, a gente pega ali os trejeitos, né? O jeito que fala, anda, você vai ver que você começa a andar muito com uma pessoa, até isso acontece. Por isso a importância, né? Um texto que diz lá em Gálatas, né? Andai em espírito, para que não venha fazer a vontade da carne. Quando você anda com o Espírito Santo, você se parece com ele. Essa é a nossa bênção. Então esse texto fala exatamente sobre isso, né? O rosto que diz aqui a palavra em Provérbios, né? O rosto é a nossa face, né? É aquilo que nos identifica. O rosto é a nossa identidade. Nós aprendemos isso como revelação da palavra, tanto que na parábola das 10 virgens, que fala do reino de Deus, da volta de Jesus, a candeia serve para quê? A candeia serve para iluminar o rosto. E ali tinham 5 virgens, né, com a candeia acesa, e 5 com a candeia apagada. As 10 tinham a candeia, mas somente 5 tinham a candeia acesa. Quando o noivo chega, ele reconhece apenas as que estão ali com a candeia acesa, porque a candeia era feita, né, no formato ali mais ou menos da palma da mão, e era feita para iluminar o rosto, né, a identidade. O Senhor Jesus ali, ele reconheceu a noiva pela identidade da candeia acesa. Então aquele texto, nós sabemos, fala das igrejas, né? Hoje todas as igrejas têm a candeia, têm a palavra, mas nem todas têm o Espírito Santo. E na volta do Senhor, não estamos falando de placa nenhuma aqui, de denominação nenhuma, estamos falando de igreja fiel, quem é fiel. E o Senhor vai reconhecer a igreja fiel, porque ela tem identidade. Qual é a identidade? É o Espírito Santo. Então o rosto, ele fala da nossa identidade, a nossa personalidade e a nossa maneira de ser e de viver. Aquilo que somos, geralmente, é o resultado da influência que nós recebemos das pessoas com quem convivemos e do ambiente onde nós vivemos. E por isso que você vê que na mensagem, né, o irmão vai pregar, o outro, tem até um jovem, né, o pastor começa a pregar muito, falar, né, Pai do Senhor, meus queridos, a gente tem, né, esse jeito de cumprimentar os irmãos dessa maneira. E a primeira oportunidade do jovem pregar lá no altar na igreja, vocês lembram, né? Como é que foi, né? O nosso querido jovem, né? Meus amados, né? Foi meus amados. A gente fala muito isso, né? Também. Meus queridos e meus amados, né? E a mensagem toda, cada frase, meus amados, meus amados, meus amados. E a igreja, você vê como que bênção foi aquele culto de jovem, né? A igreja se sentiu amada como nunca, né? Porque, e ele ficou lá, meus amados, é isso, meus amados é aquilo, e a igreja recebeu uma bênção, e foi uma grande vitória para nós. Por quê? Por que ele fala isso, meus amados? Você acha que se ele não tivesse na presença de Deus, andando ali do lado do pastor, dos obreiros, dos irmãos, ensaio, reunião de jovens, evangelismo, nos cultos, você acha que ele ia falar meus amados? Certamente não, falou meus amados porque ele está no meio de um povo ali que é amado e que fala dessa forma, age dessa forma, e é assim, é isso que a palavra está dizendo, é a nossa identidade e geralmente o resultado, né, da influência que recebemos das pessoas com quem nós convivemos e de onde vivemos, é aquilo que nós somos, é esse o resultado. E quando mantemos amizade com um servo fiel, a tendência é recebermos uma influência positiva e benéfica dessa pessoa, pois os amigos sempre compartilham das suas experiências, das suas vitórias, dos seus planos, dos seus objetivos, dos seus sentimentos, né, com os irmãos, né, os seus companheiros ali de obra. Mas, né, olha o perigo, se ao invés disso começamos a travar amizade com pessoas, né, mundanas e sem o temor do Senhor, aos poucos começamos a andar segundo seus conselhos e a nos deter
nos seus caminhos. E aí vamos, né? E aí o que vai acontecer? Esse jovem, né? Isso serve para o pastor, para qualquer um, vai acabar se assentando, né, na roda desse tipo de pessoa, onde o escárnio ali é o fator preponderante. Eles vão, né, agir conforme a carne. Então vai acabar sentando nessa roda e vai acabar desagradando a Deus. Há um salmo que diz muito sobre isso, que é os Salmos, né, 1, né, que diz: bem-aventurado o varão que não anda, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha aí, bem-aventurado. Olha que bênção, né? Nós estamos vendo aqui na palavra de Deus, no Salmos 1, que é uma grande bênção, tá? Para a gente viver e entender que nós vivemos na roda dos esclarecedores, aqueles que têm a revelação de Deus, né? Não na roda dos escarnecedores. Sabe que o crente, né, ele tem esse jeito de falar, né? Uma vez eu cheguei para um centro, aí, cara, irmão, aqui na roda dos esclarecedores. Ele tomou um susto, né? Achou que a gente ia falar outra coisa. Mas é a roda que nós não devemos sentar, é a roda dos escarnecedores, que está no Salmos 1, né? Salmos 1 me lembra também aquela experiência que eu tive, estava com o obreiro da igreja no Guarujá, e conhecemos ali uma pessoa. Ela falou que ela era de uma igreja, e importante a gente falar esse testemunho. Talvez não se encaixe tanto aqui com o tema da amizade, mas para a gente entender que o jovem dessa obra, ele sabe o que é gospel, o que é evangélico, o que é servo e o que é ser um servo de Deus. E aí encontramos uma jovem ali, ela dizia que na igreja dela estava triste com a situação, quis desabafar, e contou que lá teve uma tal de campanha, né? Tem sempre uma campanha, né? Nada contra, não estamos aqui fazendo crítica a igreja nenhuma, mas vale de experiência, porque a campanha era sobre uma oferta que tinha que dar. Eles fizeram um sorteio lá para tirar os salmos, né? E quem tirasse o número dos salmos ia lá e depositava, né, o valor. Então, se ele tirava os salmos 91, ele daria R$91. Olha só, esse é o evangelho da terra, meus amados. Esse é o evangelho da terra. E se tirasse o salmo 100, né, R$100. E o interessante é que ela me falou que começava do salmo 50, né? E aí eu até falei para ela, né? Falei, pô, mas qual o problema com o salmo 1, né? Qual o problema que eles têm com o salmo 1? Né? O salmo 1 é uma bênção, né? Ninguém quer o salmo 1, já começava dos 50, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixou esse de fora, e a gente sabe qual é o objetivo, né, numa campanha dessa. Mas o jovem dessa obra tem uma experiência com a palavra revelada, e ele entende o que o Senhor está falando ao coração dele. Então a Bíblia, meus queridos, ela fala de algumas pessoas que sofreram uma má influência, né, de seus amigos. Nós vamos ver aqui duas delas que sofreram má influência de seus amigos, e a Bíblia mostra as consequências dessa amizade para suas vidas. Eram pessoas que estavam dentro do projeto de Deus, com a linhagem, né, no projeto de Deus, que até tinham sobre suas vidas uma palavra profética revelada, mas que sofreram grandes prejuízos por causa das amizades que escolheram para si. Eu vou começar, e nós vamos pedir para que os meus queridos jovens abram a Bíblia. Vai estar projetado aí na tela também, Gênesis 34, versículo 1, e diz assim: e saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, amou a moça e falou-lhe afetuosamente a moça. Então a Bíblia aqui mostra a experiência, né, da irmã de Judá, filha de Jacó. O nome dela é Diná.
E o texto mostra que nesse período, para os irmãos entenderem o contexto dessa escolha que ela fez, que acabou mudando toda a história da vida dela e gerou consequências, né, que foram terríveis, não só para ela, mas também para toda a sua família e para um povo. Para a gente entender esse contexto, quando Jacó ele saiu de Padã Arã, ele estabeleceu-se ali diante da cidade de Siquém, em um campo que comprou dos filhos de Amor. E após tomar, né, assento naquela terra, um certo dia, sua filha, né, Diná, como quem não quer nada, resolveu dar uma volta, dar uma saidinha de casa, né? Vou dar uma volta e, né, não tem culto hoje, vou dar uma volta. E o que ela fez? Sem perceber o perigo que corria, ela buscou travar uma amizade com outras moças ali da sua idade, né? Sem perceber o perigo. Aparentemente não havia nenhum mal naquela atitude, pois é natural nós buscarmos fazer amigos, né? O problema estava no lugar onde ela buscou essas amizades. Ela buscou, né, eu vou até, né, anotar aqui, ela buscou amizade em Siquém, né? Siquém era uma cidade pagã, os seus habitantes eram imorais na cidade de Siquém, e foi com esse tipo de gente que Diná procurou convivência. O resultado foi trágico e vergonhoso para ela e para sua família. O filho de Amor, né, chamado Siquém, que significa ombro, viu-se e tomou-a e a humilhou-a, né? Ele apegou-se, né, a sua alma com Diná e falou afetuosamente à moça. Depois falou a seu pai que a tomasse por mulher, e Amor falou com Jacó sobre o acontecido, sugeriu que Jacó e sua família se aparentasse com ele, o seu povo, que habitassem e negociassem com ele, tomassem ali a possessão naquele lugar. Quando, né, quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do que Siquém fez, né, a sua irmã, ali começou a acontecer algo trágico, né? Porque quando eles souberam o que houve com a sua irmã, eles se entristeceram bastante, iraram-se muito. Eles então planejaram uma vingança, propondo a circuncisão de todos os varões de Siquém, como condição ali para aceitar o pedido de Amor. Então, ao terceiro dia, né? Você vê que sempre tem o terceiro dia, após a circuncisão dos siquemitas, quando esses já estavam aí sentindo a mais violenta dor, a Bíblia diz que Simeão e Levi mataram a espada todos os varões da cidade, inclusive Amor e Siquém, e tomaram Diná de sua casa e a levaram de volta. Depois foram lá, saquear a cidade, tomaram as ovelhas, as vacas, jumentos, tudo que havia no campo, e levaram tudo. Tudo isso trouxe mais perturbações e angústias a Jacó, seu pai, que teve que fugir daquela terra, né, daquela cidade, com medo dos seus habitantes, que fosse fazer algum mal a eles. Esse foi o resultado do quê? O resultado final da atitude de Diná, em buscar fazer amizade com as filhas da terra de Siquém. Quão perigoso, né? Muito perigoso é deixar. Os jovens precisam entender bem isso, né? Todos nós, como servos de Deus, é muito perigoso deixar a segurança do lar, a segurança da igreja, a orientação dos pais, a revelação do Senhor, aquilo que, né, a orientação do pastor, deixar tudo isso, trocar pelas incertezas de uma amizade com pessoas que nem conhecem ao Senhor. Então, quando nos aproximamos demais de pessoas assim, né, sempre encontramos laços e armadilhas preparadas para nos pegar e prender. Sempre vai aparecer, né, o ombro, né? Você vê que o texto que nós lemos, né, diz exatamente isso, né? Foi algo que
apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, amou a moça, falou afetuosamente a moça, né? E sempre vai aí aparecer esse ombro, né, que é o significado, né, de Siquém, né, o nome Siquém, né, a revelação. Então, sempre que trocamos e o jovem vai, e se o jovem toma uma decisão de trocar a presença de Deus ali, a comunhão da igreja, do pastor, a orientação dos pais, por esse tipo de amizade, vai acontecer esse tipo de coisa. Então, se a gente se aproximar demais, vai encontrar aí esses laços, essas armadilhas preparadas para nos pegar e prender. Então sempre vai aparecer o ombro, né, de alguém, o ombro de alguém a nos oferecer apoio, compreensão, conselhos. E é impressionante como essas pessoas querem, né, manipular e querem estar ali sendo a conselheira. Vem cá, põe né, chora aqui, e muitas vezes isso gera uma falsa ilusão dentro de nós, que nós não sentimos antes, e por causa de seguir esses conselhos vem lutas interiores, vem problemas, isso gera uma grande luta para a vida do jovem, do servo de Deus. Então sempre aparece alguém para nos falar afetuosamente, como diz a palavra, né? Com palavras doces, né? Geralmente vai ser sempre com palavras doces, né? Que revelam aí os sentimentos, né? da sua alma. O sentimento da alma aqui, nesse caso, é a paixão, que é tão explosiva quanto passageira. E leva ali o servo de Deus para um campo fora dos limites seguros, que fazem parte da comunhão de Deus. Ele sai desse limite da comunhão de Deus, e aí ao cruzar a fronteira entre a segurança da presença do Senhor e o ambiente das filhas da terra, tudo se torna possível. E o exemplo aqui do que aconteceu com Diná nos serve de advertência. Então o resultado do passo errado que Diná deu foi a vergonha, a dor e a ira de sua família. A união por meio de um casamento forçado com pessoas estranhas e idólatras, e a morte de muitos no final. Olha que prejuízo, vale a pena por causa de uma amizade, hein? Por causa, né, de fazer amizade ali com as filhas da terra, existiu aí consequências gravíssimas, tudo por causa de um resultado, uma escolha errada de Diná. Então foi vergonha, foi dor, foi ira, tudo que aconteceu de errado ali, e nós sabemos que essa é uma orientação de Deus para os jovens dessa obra. Além, né, de nós termos essa experiência de Diná, nós temos a experiência também de Judá, né, filho de Jacó. E nós sabemos que Judá ali, né, a Bíblia mencionou aqui, nós lemos aqui a experiência da irmã dele, né, Diná, e tem a experiência de Judá também, filho de Jacó. Eu vou pedir para os jovens agora um pouquinho adiante em Gênesis, abrir a Bíblia no capítulo 38, nós vamos ler o versículo 1, diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher, né? O nome era Sua, com letra maiúscula, tá? Mas viu, uma de Sua não tinha nada. E o texto aqui, só para nós entendermos, né, os jovens, fala do dia em que Judá, né, o nome Judá quer dizer louvor. Olha que bênção, né? Quantos jovens, né, que são dessa obra, que fazem parte do louvor, né? Nosso louvor é muito jovem, né? E Judá, ele sai, né, o nome dele quer dizer louvor. Ele sai do meio dos seus irmãos, da sua família, e desceu, né, nós lemos aqui, e entrou na casa de um homem chamado Ira, oriundo aí da cidade de Adulão, né, que quer dizer lugar da antiguidade, que é referência às coisas velhas e do passado, e que também era um lugar que era estranho à aliança de Deus, né, que também era estranho à aliança de Deus com o seu povo, vivendo por isso, né, no paganismo e na idolatria. É importante, meus jovens, nós observarmos os verbos aqui usados nesse versículo, né, para a gente entender e mostrar as atitudes de Judá. Os verbos descer e entrar.
que falam do que? Descer e entrar. Para aqui na experiência de Judá, falam da decadência espiritual de Judá, quando ele saiu do meio dos seus irmãos e também da intimidade que ele tinha ali, né, com seu amigo Ira. São duas coisas, né? Ele saiu da intimidade, né, dos seus irmãos e foi ter uma intimidade com Ira, pois o texto diz que entrou na casa. Você só entra na casa de alguém quando se goza aí de uma certa afinidade com essa pessoa. A partir do momento em que Judá fez amizade com Ira, passou a frequentar a sua casa, presta atenção, a conhecer seus outros amigos, a compartilhar dos seus hábitos e de seu modo de vida. Foi apenas uma questão de tempo o seu envolvimento ali com uma moça, né, filha de um cananeu de nome Sua, né? Que de Sua, já falei para os irmãos, de Sua não tinha nada, e não era nada dele, então boa vida, né? O nome Sua ainda no original significa, e ele com o qual veio aí se casar. Isso foi o resultado, comprometendo-se através da aliança do casamento com pessoas idólatras, que não conheciam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós lemos o restante da história de Judá, meus queridos, a partir do dia em que ele fez amizade com Ira, podemos perceber que os problemas foram se amontoando na sua vida. Tudo porque ele resolveu sair do meio de seus irmãos e fazer amizade com um mau amigo. Olha só, todas as vezes que o servo ele deixa, né, o jovem, ele deixa o convívio com os irmãos, com a igreja, quando ele se afasta do meio da sua família na fé e começa a trilhar a trajetória da decadência espiritual provocada pela influência dos maus amigos, seja na escola, no colégio, na universidade, na faculdade, no trabalho, do mundo de forma geral, e ele desce. É o que diz a palavra, que ele desce. Foi uma decadência, desceu da sua posição que ele estava no Senhor para passar a se identificar com aqueles cujo nome de vida é contrário à palavra de Deus. Olha só, ele desceu. E aí, quando ele desce da presença, né, a bênção de Deus ali estava sobre a vida dele, e ele acabou descendo, e ele perdeu a bênção. As coisas vão acontecendo passo a passo, e o seu envolvimento vai se aprofundando até que uma aliança, o casamento é consolidado, e como aconteceu com Judá. Quantos, né, os jovens sabem disso, quantos servos do Senhor não tiveram essa triste experiência, hein? Começaram a se afastar aos poucos, era uma bênção, firme, atuantes na obra, e ao envolver-se com más influências, né, foram influenciados ao ponto de perder totalmente a identidade de servo, perde o brilho, né? Quantos hoje, né, não estão casados com pessoas do mundo, né, ou até mesmo religiosos, que conheceram ali no ambiente onde resolveram viver, hein? Quantos choram as tristezas e amarguras resultantes aí das amizades que nunca deveriam ter escolhido? Quantos cometeram já esse erro na vida, na caminhada? Quantas lágrimas a gente já chorou, já viu o jovem que servia a Deus, aí você, né, lembro de uma experiência de uma jovem que estava no evangelismo, e o pastor contando as ovelhas ali, o pastor viu, cadê essa jovem? Onde que está, né? E naquele dia, exatamente, não fazia sentido nenhum aquela jovem não estar ali naquela evangelização, e na verdade havia feito ali uma aliança com alguém do mundo, e exatamente naquele dia que não estava com os irmãos, cometeu um pecado que acabou desviando totalmente o foco da vida, da presença de Deus, e foi muito triste. O inimigo, meus queridos jovens, o inimigo não perde tempo. Ele sempre está procurando colocar no caminho dos jovens pessoas que serão usadas por ele para os afastar do caminho do Senhor. Muitas vezes ele se utiliza da pouca experiência, né, do próprio deslumbramento, né, de alguns jovens pelas coisas do mundo, e aí ele prepara o laço. Quando o jovem começa a se abrir, a falar dos seus anseios, das suas lutas de servo, das suas lutas que passa, meus pais são crentes, a igreja. Quando o jovem começa a se abrir, falar disso, imediatamente vem um mau conselho.
que aí vai trazer confusão, irá confundir o jovem indefinido, né? Principalmente o jovem indefinido, fazendo com que ele comece a se inclinar aí para o lado do mundo. Então é necessário, meus queridos, tá? Já encerrando esse estudo, nós vemos aqui duas experiências, tá? Tanto de Diná como de Judá. É necessário que todos estejam firmados na palavra e que suportem, né, o jugo da sua mocidade, para que possam superar com segurança determinadas fases da vida. Nós sabemos que há um texto, né, lá em Coríntios, né, deixa eu mexer aqui na minha Bíblia, lá um texto em Coríntios que fala, né, sobre esse jugo desigual, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós sabemos, né, as lutas e as dificuldades que isso pode trazer. Em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, né? Eu lembro de um jovem que estava tendo uma paixãozinha por alguém, né, que não conhecia a Deus, e ele, né, até pediu para mim: pastor, vamos consultar, né? E eu falei para ele: não vamos consultar nada, porque não há necessidade de consultar, né, algo que a própria palavra já está dizendo. Então não precisa consultar. O texto deixa bem claro: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque às vezes fica aquele ansiedade: vou trazer ele para Jesus, e a gente sabe que não é bem assim, e ali, né, essa pessoa também acabou se afastando, né, da obra do Senhor, acabou perdendo a bênção, porque nós temos que, meus amados, ouvir aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. E esse estudo, eu tenho certeza que está falando muito ao coração de muitos jovens hoje, né? As amizades que têm atrapalhado, né? A escolha, né, de maus amigos está trazendo uma luta, uma confusão muito grande, porque aí ouve os pais, ouve o pastor, ouve principalmente, né, tudo que o Espírito Santo tem falado, né, os amigos que estão na obra, né, que são os amigos ali de verdade, que estão, né, ali servindo a Deus no louvor, estão juntos, acabam, na verdade, se afastando dessa amizade, dessa comunhão, para seguir conselhos de pessoas que não conhecem a Deus e que não tem nada para passar que vai ser proveitoso no sentido profético para a vida dos jovens e também para a sua caminhada. Então a Bíblia aqui, ela menciona, né, a tristeza que foi a experiência de Diná, e a vergonha também da experiência de Judá. Então é necessário que todos os jovens estejam firmados na palavra. A intenção do inimigo é ceifar a vida dos jovens, é tirá-los da presença de Deus. A gente viu isso lá na saída, né, do povo de Deus do Egito. Havia ali já Faraó ali um propósito em relação aos jovens. A gente sabe o que Daniel passou, né, que o Daniel e seus amigos, porque o rei da Babilônia também estava interessado nos jovens, os jovens da obra. O inimigo, ele está interessado nos jovens da igreja, porque os jovens da obra, esses são especiais. Mas assim como Daniel foi preparado, né, assim como tem José, um jovem, foi um servo também que disse não ao pecado, assim como tantos jovens, né, que nós conhecemos na palavra de Deus, aos jovens dessa obra, eles também precisam estar preparados. Tem muitos jovens assim, e o Senhor vem a cada dia, né, falando aos corações, para que o Senhor venha levantar jovens definidos nessa obra. Quando um servo deixa a orientação e o caminho do Senhor para ter esse tipo de casamento, esse tipo de comunhão, né? Quantos jovens, né, você vê com aquela relação que, né, não vai dar em nada, né? A gente sabe que é perigosa e fica com medo de encerrar aquilo. Eu sempre costumo dizer: é melhor chorar aí uns dias, alguns meses, do que chorar para o resto da vida. Quantos casaram e hoje vivem
vidas, né, longe do Senhor e até infelizes, e a gente sabe disso, né, porque a gente vê os jovens, né, jovens e pessoas, irmãos na igreja que não casaram, aí o inimigo vem soprar no ouvido, né, são encalhados, né, porque estão ali esperando no Senhor, não estão, né, aparecendo ali. Eu lembro que tinha duas irmãs na igreja, né, elas viviam, né, sonhando com o príncipe encantado, e eu falava para elas, toma cuidado, que vocês estão em busca do príncipe, mas quem vai voltar é o rei, tá? O rei, ele tá aí às portas, então, né, cuidado com esse negócio do príncipe aí, que fiquem sonhando com o príncipe encantado. E a gente vê essas servos que estão esperando em Deus, né, que sabem que o Senhor tem algo ali para eles maravilhoso, e às vezes o inimigo sopra no ouvido deles que eles são encalhados, né, para trazer uma tristeza. Mas saiba que encalhado não é quem está solteiro na obra, não. Encalhado está quem casou errado e tem vivido uma vida triste, longe da presença de Deus, né, e tem passado aí experiências que não são boas, como foi a de Diná, também de Judá. Então por isso que o servo ele precisa ser definido nessa obra, né? Um texto lá em Provérbios, no capítulo 3, que diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, para a vida dos jovens. É uma revelação de Deus para a vida dos jovens. Esse texto sobre amizade é o texto base que nós demos de Provérbios, com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então lembre-se, o ferro mais duro, né, ele vai marcar o ferro mais mole. E a pessoa de personalidade mais forte, ela vai influenciar a pessoa de personalidade mais fraca. Então toma cuidado, não seja fraco nesse sentido. Você nasceu para ser uma bênção. O Senhor te chamou, jovem, para ser uma bênção na obra de Deus. Você que está no louvor, você que trabalha com as crianças, você que está na obra do Senhor, foi o Senhor que te escolheu, tá? Não foi pastor, foi o Senhor que te colocou ali. Você tem um chamado, diferente desses jovens que estão aí no mundo, na terra estranha, os filhos de Amor. Você foi chamado para viver uma experiência com Deus. O Senhor te ama e Ele está falando no seu coração. Cuidado com as amizades. O Senhor mostrou jovens que estão sendo influenciados, estão correndo risco, mas essa palavra hoje está trazendo uma libertação a esses jovens, tá? Glórias ao nome do Senhor. Há também dons espirituais, e o Senhor ele mostrou, né, num dom espiritual, que uma jovem, né, a irmã dela, né, bem triste, falava que, né, em uma conversa na igreja, que a irmã dela havia feito algo que tinha acabado com a sua vida, e essa pessoa acordou com um grito, com um grito de dor ao ouvir aquilo, né, nesse sonho, né, foi um dom espiritual, e o Senhor está dando um livramento para essa jovem aqui, tá? Que, né, está indefinida e pensando em tomar uma decisão, ela está em dúvidas, ela sabe já, ela sabe que se fizer isso vai gerar uma situação de morte, uma situação muito difícil, como diz aqui, né, o dom, uma situação que vai acabar com a vida dela. Então essa aula, esse culto, minha jovem, tá te trazendo hoje um livramento. Não faça isso, tá? O Senhor, Ele tem muita coisa para fazer na tua vida ainda. Ele te ama. E você precisa escolher as alianças, precisa escolher as amizades, a amizade na obra. Essa é a tua bênção, e a melhor amizade é com Jesus, né? Ele disse, não quero que sejais somente meus servos, mas meus amigos.
Jesus é o teu amigo, o teu melhor amigo. Nele você pode confiar. É essa amizade que o Senhor quer ter para a tua vida, com Jesus, com o Espírito Santo, com a obra de Deus, com os irmãos, com aqueles que estão lá lado a lado, né, no louvor, nas reuniões, nas aulas, nos evangelismos ao teu lado. O Senhor quer uma bênção para a tua vida. Não faça isso, tá? Esse dom para essa jovem, o Senhor está te dando um livramento aqui hoje, tá? Deus está te dando uma grande bênção para você permanecer numa posição de servo do Senhor e agora numa definição, porque o Senhor é contigo. E a amizade melhor que nós podemos ter é com o Senhor Jesus. Vamos cantar ao nosso Deus. Aleluia. Receber louvor, digno és do meu amor ajudador, vida em meu ser que em mim veio habitar, dono do querer, consagrado a ti eu sou, haja o que houver, eu não vou te entristecer. Precioso és pra minha vida, precioso és meu grande amigo, és doce comunhão e o meu consolador, pois apesar de não falar por ti mesmo, quero declarar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Ó Santo Espírito, tu és meu precioso amigo, venho expressar que te amo. És quem me ensina e me guia toda a verdade, e quem me leva a adorar e a glorificar ao Rei Jesus. Dono do querer, consagrado a ti eu sou, haja o que houver, eu não vou te entristecer. Precioso és pra minha vida, precioso és meu grande amigo, és doce comunhão e o meu consolador. Amigo,
quero, meus amados, agora estar impetrando a bênção apostólica nesse culto de jovens. Que bênção, né? Que palavra maravilhosa, como é profundo, né? Como Deus sabe o que nós precisamos ouvir. Por isso que esse evangelho aí de desigrejados, né? Que cresce a cada dia, desse povo que não quer compromisso com Deus, é muito fácil, né? Esse evangelho aí, soft, light. Você vai lá, é igual um supermercado, né? E agora você compra tudo pela internet, né? Nessa época de pandemia, né? Eu tô ficando velhinho, a gente vai aprendendo a fazer compra na internet, a gente vai pondo no carrinho, né? E as pessoas estão querendo fazer isso, né? Com a obra de Deus. Vou pôr no carrinho. Hoje eu quero ouvir uma mensagem sobre isso. E daí põe, né? E acaba ouvindo. E aquilo ali fica muito fácil, não gera fruto, não tem comunhão, né? A Bíblia diz que aquele que não discerne o corpo, né? Aquele que não está discernindo o corpo, ele enfrenta muitas dificuldades, né? E é por isso que há no nosso meio, né? Diz a Bíblia, né? Muitos ali que estão, né, dormindo, né? Muitos que estão doentes e fracos, porque não estão discernindo o corpo. Porque nós precisamos viver o corpo, uma experiência com Deus. E quando você vive esse tipo de evangelho, você ouve o que você quer. Mas quando você vive obra de Deus, você vai ouvir aquilo que você necessita e precisa, e Deus sabe. E por isso esse tema desse estudo de hoje. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós glorificamos o Teu nome, Te exaltamos por cada jovem nessa obra, porque o Senhor tem sido maravilhoso com eles. Nós temos visto, Senhor, a força que eles têm, que não vem deles, mas vem do Teu Santo Espírito sobre a vida deles. Que o Senhor, Pai, levante a cada dia jovens definidos nessa obra. Que o Senhor, Pai, venha guardá-los Senhor, de toda amizade ruim, que eles venham, Senhor, fazer a melhor escolha, Senhor, que o Senhor possa dar libertação, Senhor, Senhor, nós sabemos que essa palavra foi revelada da Tua eternidade para esses jovens, que o Senhor possa quebrar alianças, Senhor, que estão feitas, Senhor, que tem tirado a bênção, Senhor, que está sobre esses jovens, que tem, Senhor, quebrado a comunhão contigo, que o Senhor, Pai, venha, Senhor, Pai, lançar fora, Senhor, todo esse tipo, Pai, de aliança, de amizade, esses conselhos, Senhor, que não vêm do Teu Santo Espírito, mas de má influências, que tem trazido dificuldades, que o Senhor possa hoje libertar, curar os jovens, Senhor, curar da depressão, que o Senhor possa dar saúde, Senhor, sentimental, saúde espiritual, saúde física, saúde mental, que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre cada jovem e que eles venham ter amizade com o Espírito Santo, que seja o melhor amigo deles, que seja o precioso amigo deles. Assim, Senhor, nós Te glorificamos, Pai, Te exaltamos, Senhor, por essa obra, por esse culto de jovens, Pai, e assim dizemos que o amor incomparável, insondável do nosso Deus Pai, a graça maravilhosa, redentora, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos, agora e para todos sempre. Amém.